Olá, eu sou a Thaís Romero e hoje nós estamos com mais uma temporada da educação infantil do Metamorfoses. Dessa vez a nossa temporada é sobre isolamento social e o desenvolvimento infantil e a escola de educação infantil neste lugar, nesta situação que todos nós estamos vivendo. E eu convidei a Patrícia Romeu, coordenadora da educação infantil do Colégio Interativa, para iniciar essa temporada. Assim como nós iniciamos a temporada da educação infantil, da temporada Educação Infantil, foi com você também. E não poderia ser diferente. As pessoas, depois que escutamos a Patrícia, que escutaram a Patrícia, diziam assim: nossa, como eu gostei de escutar a Patrícia, tão calma, falando de desafios e falando que como ela organiza a equipe para as formações. E aí, Patrícia, eu não posso deixar de falar, nós estávamos sentadas num chão de uma chácara maravilhosa, ouvindo os passarinhos, sentadas num tapete e conversando como seriam os desafios para a educação infantil em 2020, que já seriam muitos, mas sem imaginar que o desafio maior estava por vir e que nós teríamos que nos reinventar a escola, reinventar as relações com os professores, com as famílias, com as crianças. E aqui estamos fazendo um podcast virtual, sem estar juntos, sem se emocionar de perto, sem olhar nos olhos de perto, mas estamos aqui enfrentando. E quando nós decidimos fazer a temporada para falar do isolamento social e falar o lugar da escola, para que serve a escola de educação infantil neste momento tão difícil para todos nós, eu falei, eu quero convidar a Patrícia, eu quero que ela fale, porque eu tenho acompanhado de perto o trabalho de vocês e sei que é um trabalho respeitoso, eu sei que é um trabalho difícil e que vocês seguram as pontas e que vocês fazem com amor e respeito às crianças e às famílias. Então, eu gostaria de dizer mais uma vez, seja bem-vinda, obrigada pelo convite, agradeço a Jane por ter mais uma vez autorizado a sua participação e você pela sua disponibilidade no meio a esse caos, você para tudo para falar comigo. Obrigada, Paty. Imagina, é sempre um prazer conversar com você, né? Trocar ideias com você. Você é mais que uma parceira, você é uma amiga na educação e a gente precisa de amigos, né? Para lidar com tudo que a gente tem que lidar, seja ele presencial ou agora de modo virtual, né? Realmente é um desafio grande que a gente nunca imaginou um dia passar, mas o educador ele tem essa essência de reinventar-se, né? Ele se reinventa a cada dia em sala de aula. É lógico que virtualmente isso se torna um pouco mais difícil, né? Exige algumas habilidades que nem sempre a gente tem desenvolvida, então eles precisam se implicar nisso, mas o educador ele atua nesse lugar com bastante precisão. Isso é bom. E precisa, né? Precisa estudar muito para conseguir se sentir forte para enfrentar tudo isso. E falando em estudar, nós, nos nossos grupos de estudos no Colégio Interativa, na Educação Infantil, a gente leu muito. A gente leu os capítulos, foi conversando, e hoje, numa retomada de estudos com os professores, eu tenho feito alguns encontros virtuais e a gente retomou esse livro. E para iniciar a nossa conversa, e a minha pergunta vai ser muito simples para você, eu gostaria de ler um parágrafo para te provocar se daqui vocês estão saindo de algum lugar, tá bom? Então eu peço licença e vou ler para você. Se conseguirmos que os pequenos apreciem suas conquistas, descubram os outros, aprendam a manifestar os seus sentimentos, conectem-se à natureza, deleitem-se com a arte, valorizem as pequenas coisas, brinquem e aproveitem, usem a lógica matemática para a vida, aproximem-se do pensamento científico e da sabedoria popular, admirem a beleza do cotidiano, despertem os sentidos, soltem a língua, abram-se ao não acadêmico, celebrem a vida, aprendam a guardar recordações preciosas, descubram os arredores, iniciem o amor pelos livros e pela leitura, desfrutem da sua infância como crianças,
tudo isso somado a que sejam capazes de manifestar gratidão pelo que a vida e as pessoas lhe dão, acreditamos que se pode requerer mais ou menos isso das aprendizagens na educação infantil. Pode ser que seja daí que a gente tenha que partir para pensar no currículo, no projeto de educação infantil. Nós estamos falando de um livro que ganhou o maior prêmio da Espanha, quando o assunto é educação infantil, é o Prêmio Maria Marta. A Espanha tem trabalhado muito, a gente tem feito muitos contatos e visitas e recebendo pessoas de fora. O ano passado a gente recebeu a Tona Castel, recebemos as abeleiras, autoras desse livro. Elas têm chamado muita atenção na Europa e agora aqui no Brasil, exatamente por essa forma de defender o lugar da escola de educação infantil. Aí eu digo para você, ouvindo isso, de que talvez o que a gente tenha que requerer da educação infantil é que a gente forme crianças fortes e potentes, que tenham o direito de viver a infância na sua inteireza. Como que vocês do Colégio Interativa estão conseguindo organizar a rotina, o cotidiano e as relações entre as famílias, a escola e as crianças? Paty? Então, como havíamos mencionado anteriormente, fomos pegos de surpresa, né? Então, estamos vivendo cada semana. Cada semana a gente avalia, junto com a equipe, junto com as mantenedoras, que estão sempre presentes nesse processo, avaliamos com os pais também e com as próprias crianças. O que nós não temos o direito de perder de vista são os direitos da criança, o direito que a criança tem de ser criança, Entendermos que, diante dessas adaptações, elas têm sofrido duras transformações. Elas têm sofrido por ter que ficar em casa, por não ver o amigo, por não poder abraçar, por não poder conviver mais com aquele grupo que ela gostava tanto, por perder sua rotina muitas vezes, por ver a mãe, às vezes, estressada pela condição toda, os pais, né, que têm vivido. Então, são muitas coisas que a criança tem que lidar, sem culpa alguma, né? Então, a nossa preocupação maior é, nesse tempo de isolamento, se fazer presente na vida das crianças de uma forma tranquila, de uma forma doce e de uma forma responsável. O que a gente tem tentado trabalhar com os professores é que eles entrem nas casas das famílias de modo virtual, tragam para essas crianças um pouco daquilo que nós vivemos, porque realmente é impossível se fazer presencial no mundo online, né? Mas a gente vai dando doses homeopáticas de carinho, de aproximação, de acolhida, de ouvir, né? A tão falada da pedagogia da escuta, ela não consiste somente em escutar presencialmente, né? Então, do professor estar lá, do professor ouvir aquela criança, ela quer mostrar, às vezes, as coisas que tem na casa dela, né? Quer mostrar para o amigo as coisas que tem. Então, assim, esse momento é um momento de reinventar-se, de semana a semana a gente tem buscado estratégias diferentes. Nós temos algumas estratégias, estamos entrando algumas vezes com os professores, sejam eles professores da regente, sejam eles professores de aulas específicas como música, movimento, né? E inglês, às vezes, com os 3 anos em diante, para que a criança veja a carinha do professor, para que a criança veja os amigos, para que ela troque algumas palavras, para que ela não se sinta só nesse isolamento que está tão severo com a gente, que é adulto, imagina para a criança. E o quão importante é a educação infantil na vida das crianças, o quão importante as relações se faz. Quando ela acontece na escola, geralmente é ali que eles têm frustrações, resolvem com seus amigos, é ali na escola que eles têm conquistas, que eles adquirem conquistas também junto com os amigos. Eu me lembro muito bem de alguns episódios onde eles tinham coisa simples para resolver, às vezes carregar um balde não conseguiam, né, no território da balança, e unindo 1 ou 2, eles conseguiam, e o rostinho de conquista deles, a gratidão da parceria, o trabalho em equipe, muitas outras habilidades e competências sendo desenvolvidas, né? Então, nesse tempo de isolamento,
o que a gente tem tentado levar para as famílias é um pouco disso, um pouco da essência do colégio, da essência da educação infantil. Sim. Sabemos que substituir a escola aberta, substituir a rotina e o cotidiano das crianças quando elas se encontram. Então, o horário da história, a roda, os territórios, o momento do lanche, o momento a gente sabe que não consegue. E não é, eu fico imaginando pelo movimento que nós temos visto aqui em São Paulo, que não é nem a nossa pretensão, porque a escola tem o lugar dela e ela precisa ser presencial. A gente acredita muito na pedagogia da escuta e na pedagogia das relações. Então, eu imagino que não há nenhuma pretensão em querer substituir. Não fazemos presencialmente, vamos fazer online. Mas o que eu vejo é um movimento de vocês tentando garantir que as crianças se sintam acolhidas, que elas não se sintam abandonadas, porque nós não podemos deixar que elas imaginem que agora a escola não me quer mais, porque no meio de tudo isso, esses dias eu escutei uma coisa que faz muito sentido. Será que a gente tem parado para perguntar para as crianças como elas estão se sentindo? Ou perguntado, você sabe o que está acontecendo? Porque é um sujeito, é um ser humano, ainda que criança, com menos experiências, é uma pessoa que precisa também, a gente precisa dar a elas o tempo de sentir essa mudança. Não é de repente a gente começar a encher de conteúdo e dizer assim, olha, tá tudo bem, vamos fazendo aqui, a escola mudou de lugar, né? E eu vejo vocês muito preocupados com isso. Por isso o convite, por isso querer que vocês falem, porque neste momento onde a gente não sabe muito bem por onde ir e o que fazer, eu tenho visto vocês de uma maneira tão segura, fazendo as coisas com tanta clareza e com tanta responsabilidade, que eu imagino que as outras pessoas precisam escutar isso e dizer, gente, calma, tá tudo bem. A primeira coisa, parceria com as famílias, que eu acho que o Colégio Interativa tem muito, o respeito que se dá às famílias é fundamental, e a maneira como vocês têm conduzido isso. E aí você me disse, eu comecei a pensar na ideia de iniciar o projeto com você, porque você me disse de um novo projeto que vocês iniciam agora, que eu escrevi aqui, Conectados como Sempre. Como é esse Conectados como Sempre? Então, deixa eu fazer uma retrospectiva com todo mundo, né? A primeira semana nós tivemos como estratégia, para que todos entendam aonde nós chegamos, tivemos como estratégia lançar para as crianças propostas de agenda digital, que é o nosso meio de comunicação, e encaminhá-las somente. Aí, mediante tudo, as devolutivas dos pais, das crianças, das mídias, dos professores, vimos que os pais estavam com dificuldades, porque não eram formados em pedagogia. Aí mudamos, então, a nossa estratégia na segunda semana, porque estamos indo para a terceira, né, semana. E o que nós fizemos? Nós daí mesclamos. Entramos em alguns momentos online com as crianças puderam ver, os professores, isso foi magnífico, mataram a saudade, tinha crianças que davam gritinho de felicidade, os pequenininhos, que é como eles se manifestam, né, as 100 linguagens, nem sempre verbalizando, estou com saudade, mas gritavam de felicidade e corriam pela casa. Isso para a gente é muito bacana, é uma forma muito linda de dizer que ama os professores, que queria estar junto, certo? E mesclamos, ora com propostas virtuais, mandadas pela agenda, mas todos os dias entramos 30 minutos. Conversando novamente com as famílias em uma live com o nosso orientador, tudo nos veio a preocupação de que os pais também estão com outras demandas em casa e que as crianças estão com essa rotina mexida e que os pais também estão se reorganizando para atendê-las. Pensamos no projeto, né? Foi pensado um projeto que é o Conectados como Sempre, porque sempre estivemos conectados com eles. Só que agora estamos com um distanciamento necessário, né? Mas que não perderemos isso. O nosso foco não é, de modo algum, tratar de conteúdos. Conteúdos na educação infantil do Colégio Interativa será feito no retorno com
com tempo presencial, com qualidade esperada para que isso aconteça, com tudo aquilo que a gente precisa ter para poder e proporcionar para a criança, para poder desenvolver as habilidades para as séries seguintes. Então, hoje, o nosso objetivo com Conectados para Sempre é justamente manter o emocional dessa criança saudável. É que essa criança passe por essa experiência que não é tão agradável, mas que ela saia com frutos positivos, que ela saia bem, com uma saúde mental bacana. Por quê? Porque a criança, ela sofre essas agressões todas, porque ela não consegue entender a complexidade desse vírus. Então, algumas crianças falam assim até, tia, o Deus vai mandar os super-heróis para destruir o coronavírus. Alguns não sabem nem falar o nome coronavírus, mas eles não entendem porque eles têm que ficar trancados. Alguns querem passar na frente da escola, querem passar na frente da escola, de saudade da estrutura física, de saudade da minha vida. Cadê a minha vida? E foi retirada do nada. Então, isso é muito sério numa construção de identidade que acontece nas séries iniciais, nos anos iniciais, da construção dessa pessoa, que está entendendo que sentimento é esse? É angústia? O que é isso? Eles ainda não sabem nomear o que é medo, o que é dor, ainda mais angústia, ansiedade, que agora tudo isso vem à tona. Então, a nossa preocupação com Conectados, como sempre, é realmente continuar mantendo uma relação com eles, um vínculo com eles, uma memória que poderia estar ausente, mas a gente quer deixar viva ali com eles, uma memória de grupo, uma memória de pertencente a um lugar, sabe assim, onde os professores, ora, entrarão, sim, ao vivo, todo começo de semana e todo final de semana nós estaremos ali conectados, online, e nos outros dias nós mandaremos para as famílias vídeos curtos dos professores, ou de aula complementar, né, de música, de movimento, ou da própria professora contando uma história, trazendo um pouco do que eles viviam. Então, para que eles não se desconectem. Esse é a grande essência do nosso projeto, que nesse tempo de isolamento, que não se sintam só. Eles estão isolados, mas não estão sozinhos. Nós estamos com eles, conectados, como sempre estivemos. Agora, um pouquinho distante, com o corpo distante, mas com o coração ligados, interligados. Porque é isso que o colégio quer. O colégio quer abrir as portas e as crianças entrarem bem, que as famílias estejam bem, que os pais possam deixar os filhos lá tranquilamente, que não tenha ninguém com problemas emocionais graves por ter perdido essa rotina, perdido essa referência. O quanto isso, para uma criança pequena, lá na frente, isso aparece de uma forma devastadora nos outros anos, se a gente não cuidar desde que muito pequeno. Então, nós estamos preocupados com eles, estamos cuidando também das famílias, estamos tendo encontros semanalmente, estamos buscando algum educador, alguns educadores, estivemos com o nosso orientador, teremos agora um encontro com os estudiosos da neurociência, que virão para quê? Para trazer para o pai toda essa importância, todo esse cuidado, o que passa dentro da cabecinha deles, por que a gente precisa manter algumas coisas e outras não. Então, tudo isso a gente tem se preocupado bastante, temos procurado ouvir as famílias, abrimos um canal para que os pais possam ter acesso direto ao psicólogo da escola, troquem ideias com ele, porque somos seres humanos e ninguém está livre de sentir coisas que não gostaria nesse momento. Nem todo dia a gente acorda sorrindo, porque às vezes ficar sempre na sua casa, que era o lugar mais sagrado que você sonha em ficar, né? E agora você está preso dentro dele, não se torna tão agradável assim. Essa preocupação de essa criança que está ali, com toda essa energia para gastar, com todo esse potencial, às vezes acaba sendo podada, né? Então, a gente tem que cuidar muito para que isso não aconteça. Então, a nossa ideia é essa, para que a mãe
ora vai ter um horário específico para que ela entre e veja os professores e os amigos, ora a mãe vai poder colocar em horário diverso, porque às vezes a mãe também não consegue entrar naquele horário específico. Então, tem as gravações, a mãe coloca uma história, e eles adoram, né? Eles adoram rever a professora, eles adoram rever coisas que fizeram. Isso também é outra coisa que nós temos enviado pela agenda deles, momentos que vivemos juntos, né? Então, é tão gostoso, às vezes, a gente está em casa assim, olhar uma foto, já nos traz uma coisa tão boa, às vezes uma foto de um tempo que tinha com a avó, né? Infância, gente, infância é o melhor período da vida. A infância é o tesouro do ser humano. O dia que todo mundo descobrir isso, a humanidade mudará. Os seres humanos serão outros, porque se a gente tem lembrança boa, cheiro de comida da avó, cheiro de infância, é a lembrança boa. Toda vez que fala de uma lembrança boa, a gente lembra da infância. Ou lembra da primeira professora, ou lembra do doce que comia na infância. É uma nostalgia maravilhosa. Então, a gente tem que cuidar desse tempo e garantir que os 6 direitos deles sejam preservados, de conhecer-se, de conviver, e todos os outros. A gente precisa entender isso e priorizar. Então, o Colégio Interativo tem buscado estratégias incansavelmente para que isso aconteça. Nós temos nos reunido com os professores, em grupos, individualmente, todos juntos, com os mantenedores. Todo dia nós temos encontros, ora com as assessoras, ora só com a coordenação, ora com os psicólogos. Os professores também terão momentos com os psicólogos, porque a gente tem que lembrar que também tem todo esse cuidado com a nossa equipe, né? Porque é uma equipe que tem que se reinventar. A gente até brinca que saíram da sala viraram youtuber, não é? É tudo isso que tem acontecido. E tem sido lindo, tem sido gratificante ver o quanto as nossas famílias têm participado, o quanto as nossas famílias são parceiras, valorizam o papel do professor. A gente tem recebido recados muito bacanas de pai dizendo: olha, agora eu sei o que vocês vivem aí. E é lógico que a gente sabe que a criança, às vezes, não vai ficar na telinha sentada 30 minutos, não vai ficar sentada nem 10. E na sala a gente não exige isso, nós trabalhamos por contextos, e esses contextos, realmente a professora ela foca em um contexto, depois ela muda de contexto, vai verificar as habilidades desenvolvidas com outro grupo, e as coisas vão acontecendo. Às vezes a gente olha ali e fala: meu Deus, a mãe olha, né? Meu filho não para, como será em sala? A relação em sala de aula é muito diferente, tem os combinados da sala, um cobra do outro. Então, é uma relação que a gente não consegue mensurar via internet. A gente não tem como visualizar isso. Era uma relação rica entre pares, entre grupos, entre pessoas, professor-aluno, aluno-aluno, aluno-porteiro, porque todos somos educadores. Então, assim, é isso que a gente tem buscado fazer. É lógico que daqui a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? E talvez outras estratégias serão necessárias. E a gente não tem problema algum com isso. A gente repensa em estratégias e recalcula a rota se for necessário, quantas vezes forem necessárias. Porque o importante para nós é que a criança e seus direitos sejam agora levados em consideração. Que a criança saia desse processo com aprendizagem, com o aprendizado de quão importantes são as pessoas na minha vida, quão legal é ter alguém para conversar, que bom que às vezes eu posso ficar com a minha família, posso fazer coisas com a minha família, muitas outras coisas a gente pode fazer, quão solidários a gente pode ser num momento desse. Nós tivemos uma história que as professoras contaram em conjunto, né, sobre essa questão da solidariedade, do amor ao próximo, e o quanto o mundo tem precisado disso, né? E as crianças pequenas, elas têm isso na sua essência, né? Então, eles querem escrever cartazes e compartilhar nas janelas, eles querem colocar na porta, eles querem tornar o mundo melhor. Cabe a nós, os adultos,
permitir que isso aconteça. Cabe nós, os adultos, pararmos um pouquinho a nossa rotina maluca e olharmos para essa criança e ouvir as crianças. Ouvir o que a criança tem para dizer. A criança tem muito para nos ensinar. E a gente tem muito para aprender. Eu, escutando você falar isso, não posso deixar de comentar que a escola é o primeiro lugar, o primeiro meio social que a criança entra depois da família. Ela nasce, já é uma ruptura, porque corta ali o cordão umbilical da mãe, daquela ligação, e ela vai para casa e tem que aprender a conviver com as outras pessoas, naquele ambiente do quartinho dela, da casa da avó dela, daquele espaço. De repente, é uma outra ruptura que tira a criança dessa casa, desse lugar protegido, desse esconderijo, e a coloca na escola. E, de repente, sem que a gente pudesse prever ou evitar, há uma ruptura, há um corte novamente, e tiramos da criança o direito de ir à escola. Tudo isso a gente está falando que estamos fazendo com crianças, com bebês, que ainda são pessoas que estão aprendendo a se defender, a entender sobre o mundo. A escola não é uma loja, né? Não é um acessório que você compra e fala agora não quero. Ela é tão importante e necessária que quando a criança sai de casa e vai viver o mundo e vai conhecer, vai ser sujeito no mundo, é na escola é a escola que se oferece a ela. E a gente fecha a porta da escola nesse momento, porque pelo bem de todos, a porta está fechada, mas a escola está aberta. Conectados, como sempre, conectados não importa onde. E se não está lá, se o conteúdo não é visível o respeito, as relações, o cuidado, o estar presente, a criança ligar a telinha e falar: minha professora está aqui, eu sei que ela gosta de mim, eu sou amado e por isso eu sou um sujeito melhor que vou poder transformar o mundo a partir do amor que eu recebo. Eu acho que nada nessa vida pode ser mais importante que isso agora. Eu tenho escrito aí na parede da escola, eu ouvi, a Gabriele falou para mim, e ela disse, eu perguntei para ela o que era surpresa, ela me disse, surpresa é aquilo que ainda não existe dentro dos olhos da gente. É uma surpresa o que nós estamos vivendo, não existia em nossos olhos essa possibilidade. E quando ela passa a existir e a gente tem que enfrentar essa surpresa, a gente se agarra no que a gente acredita, no que a gente confia, e a família, essa parceria escola, família, criança, criança, família, escola, se ela não existe, a gente perde. E aí eu digo para vocês, eu como educadora que dialogo com muitas escolas, se não existir essa relação, a gente perde a esperança. Não é? Porque se a gente desacredita da escola nesse processo, ou desacredita dessa parceria família-escola, a gente perde a esperança, porque as crianças ficam à deriva. E a gente trabalha com o maior tesouro que tem uma família, que são os filhos. E a gente abre a porta de uma escola para dizer assim, enquanto vocês precisam fazer outras coisas, a gente cuida do tesouro. E a porta está fechada, mas o cuidado com o tesouro permanece. Né? E eu acho bonito esse cuidado, eu acho bonito esse respeito que vocês têm. Eu admiro, eu não posso, eu sou fã e tenho que assumir, eu acho bonito. Você é fã e faz parte desse processo, né? Essa é uma honra para nós, é uma honra você fazer parte. E é isso mesmo, é a gente cuidar-se e cuidar deles da melhor forma, porque eles são o futuro de tudo, são eles, né? Está nas mãos deles. Tudo que a gente agora der para eles é o que eles darão de volta. Né? Se nós dermos amor, será amor. Se nós dermos gratidão, será gratidão. Se nós dermos estresse, será estresse. Então, a gente tem que tomar muito cuidado do que fazer. Então, é muito sério. Estar à frente da educação infantil é muito sério. É um trabalho de uma seriedade subjetiva, que às vezes ela não é muitas vezes mensurável, mas ela é grandiosa de um tanto
que ela tem um poder de mudar uma pessoa, e isso é para a vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com cada estratégia, pensar muito bem em como mexer com cada coisa, porque, como você disse antes, no começo, são seres humanos e que sentem. Às vezes, eles não verbalizam da mesma maneira que a gente. Como eu disse, dão gritinhos, falam do jeito que sabem, né? Correm, porque estão felizes. Cada um fica feliz do seu jeito. A gente, depois que cresce, a gente tem um estereótipo social de se comportar sempre como os outros desejam. E a criança era liberta. A criança, na primeira infância, ela tem liberdade de expressão. Cabe a nós pararmos para observar o que ela está dizendo, o que ela quer dizer. E cuidar bastante para o que vão transmitir para essas crianças, porque ali está o nosso futuro. Tudo isso vai passar. A pandemia vai passar. Tudo vai passar. Mas o que elas construírem enquanto sentimentos e habilidades pode permanecer por muito tempo. Então, é isso que a gente tem cuidado no Colégio Interativa, pensando com muito carinho, com muita seriedade, com muito comprometimento em cada atividade, em cada proposta, em cada estratégia, em como entrar com as famílias, em como conduzir, para que os nossos pequenos se tornem grandes homens e grandes mulheres da sociedade. Que bonito, Patrícia. Tem uma frase, uma expressão que eu gosto muito que diz assim: envolva-me que eu aprendo. E o que vocês estão fazendo é envolvendo, acolhendo, abraçando com todo o carinho que vocês podem ter, porque eu acho que um dos sentimentos mais terríveis que uma pessoa pode sentir é a sensação de abandono. E isso eu tenho certeza que vocês não estão deixando que as crianças sintam, porque vocês estão presentes. E isso é bonito de ver, e eu só posso agradecer você me deixar compartilhar com as pessoas que escutam o Metamorvoses essa boniteza que é a relação que vocês têm com a educação, com as crianças e com as famílias. Eu só te agradeço por tudo. Imagina, a gente que agradece, porque é assim, é semeando a importância da educação que tudo pode mudar. Somos apenas parte disso, né? E você nos ajuda muito, então a gente também tem muito a agradecer, você ajuda a gente a calcular cada dia, né? Porque é isso, o professor, ele tem que recalcular cada dia. Isso na forma presencial ou na virtual. Como eu disse anteriormente, no virtual exige um pouco mais, porque não estávamos acostumados. Mas somos seres humanos e a gente consegue se adaptar com muitos momentos, situações, sejam elas agradáveis ou não. E temos que ser racionais, né? Então, a gente agradece muito, muito mesmo a abertura do espaço para conversa, as trocas, e a gente se fortalece com as trocas, né? A gente, assim como eu falo com você e eu escuto os outros podcasts também, adoro escutar Metamorfose, adoro escutar todos falando em diferentes instâncias, porque você convida coordenador, você convida professor, você convida diretor, mantenedor. Eu acho que é isso, a gente não faz educação sozinho. Não é só o professor, não é só o coordenador, e nem é só as crianças, são os pais, somos todos parte dessa educação, né? Cada um tem o seu papel e que é extremamente importante. Então, eu que agradeço por fazer parte, mais uma vez, dessa boniteza de espaço. Eu agradeço. E como dizia Galeano, gente pequena fazendo coisas pequenas em lugares pequenos podem transformar o mundo. Que sejamos agentes dessa transformação. Muito obrigada, voltaremos com outro episódio, mas Patrícia, eu agradeço você e o Interativa, a Jane, a equipe, por me abrir esse espaço. Muito obrigada.